Boa noite, pessoal, graças e paz, vamos chegando. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, mais uma aula abençoada da leitura expositiva do Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Nós ministramos sexta passada no Evangelho de João, capítulo 7, e cremos que foi satisfatório toda a compreensão do capítulo 7. Hoje vamos para o capítulo 8. Amém? Deus abençoe a todos que estão aí conosco. E em nome de Jesus, tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Vamos lá? Antes vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nos acompanhando nessa aula, e que o Senhor possa abençoar poderosamente sua vida. Estamos aqui para aprender um pouco mais a tua palavra. Cremos que o Senhor é o Deus que sustenta a tua igreja e precisamos a cada dia aprender um pouco mais a tua palavra, aprender mais a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de João. Lê comigo aí a partir do verso 1 ao 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, ao amanhecer, e apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Interessante. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, uma de cada vez. Começando pelo mais velho, Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. Bom, antes de nós iniciarmos aqui a explicação do texto, vale lembrar que os eruditos, ao longo dos séculos, têm questionado a veracidade aí desse texto. Ao longo dos séculos, eles questionaram, porque, veja bem, olha que loucura, né? Eles acreditavam que foram os copistas que, ao escreverem, reescrever o Evangelho, as palavras dos apóstolos, eles cometeram aí um erro, né? Porém, qual a justificativa desses eruditos? De que se essa parte fosse realmente verdadeira, estaria corroborando para as mulheres cometerem adultério. Veja a compreensão deles. Então, eles alegavam que essa parte do texto não era real por isso, porque eles acreditavam que podia incentivar as mulheres a cometer adultério. Meu Deus do céu, né? Que isso é uma loucura. Isso aconteceu, mas os historiadores como Eusébio, tanto Agostinho, eles confirmaram a autenticidade desse texto, né, ao longo da história, e claro que isso foi colocado por terra. Amém? Havia também um discípulo de João chamado Papias, que confirmou também um escrito que havia essa mulher, a história da mulher pega em ato de adultério. Então vamos lá para o texto. Jesus havia chegado do Monte das Oliveiras e Jesus estava no templo um dia anterior, ensinando no templo, em ocasião da festa das tendas, a festa do tabernáculo, que nós falamos sexta passada. Então, Jesus foi para Monte das Oliveiras, foi orar, né?
e no outro dia ele retorna para continuar ensinando no templo. Então as pessoas que ali estavam queriam ali pegar uma oportunidade para poder fazer com que Jesus caísse em contradição com o próprio ensinamento. Jesus estava ali ensinando, trazendo luz em meio a trevas, né? A luz da sua palavra. E muitos fariseus, né, escribas, estavam ali e não estavam contentes, eles estavam querendo realmente destruir Jesus. E eles buscavam oportunidade já desde os primeiros ensinamentos de Jesus para para que Jesus pudesse entrar em contradição. Aí eles tiveram ali uma oportunidade de ouro, né, que é uma mulher que foi pega em ato de adultério. Então, vamos pegar essa oportunidade aqui para provar Jesus. E a gente aprende aqui já de cara, amados, que a justiça dos homens ela é dura, tá? Ela não tem misericórdia, né? E a divina, apesar de ser firme, ela é misericordiosa, né? Você vê que Jesus, depois de falar para ela, onde estão os seus acusadores, eu não te condeno, mas olha, mude de vida, vai e não peques mais. Então vamos lá, do verso 1 ao 3, aí começa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou a ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então, vamos compreender aí a condição dessa mulher, né? Ela realmente, ela tinha ali na festa das tendas uma oportunidade para pecar. A gente tem que entender que na festa das tendas, do tabernáculo, todas as pessoas saíam de casa e viviam em tendas em 7 dias. Então essa mulher aproveitou essa facilidade, né, de estar ali nas tendas, né, com muitas pessoas fora da cidade, para cometer adultério, né? Com certeza ela estava encantada por alguém e ali ela cometeu adultério. Então ela aproveitou o final da festa, que já era o último dia, né? Onde todo mundo estava desmontando as barracas, onde estava um burburinho ali, das pessoas indo embora para a sua cidade. Ela aproveitou aquela loucura ali, daquela confusão do final da festa para cometer o adultério. Então ela realmente buscou essa oportunidade para cometer e fazer sexo, né? Cometer adultério. Então ela foi pega, né, nessas condições aí. Amém? Então realmente essa mulher ela procurou essa oportunidade da festa para pecar, ela realmente cometeu adultério. O texto é claro, a mulher foi pega no ato do adultério, não há dúvida, não precisamos aliviar para ela, né? Realmente ela adulterou, ela errou. E ela foi pega nesse ato de adultério. Agora imagine, geralmente quando a gente ouve esse texto, a gente fica pensando assim, poxa, será que tem alguém que está aí na casa, de casa em casa, como é que descobriu, né? Que essa mulher foi pega em ato de adultério. Tinha alguém andando nas casas? Não, peraí. A gente olhando agora o contexto, a gente começa a compreender algumas coisas. Essa mulher foi pega na tenda ali, então as tendas estavam nas ruas, provavelmente ela era conhecida por alguém, por seu marido, e ela, pela facilidade das tendas, de acesso às tendas, com certeza alguém viu ela entrando numa tenda com alguém. E aí esse alguém foi atrás para poder condená-la, pegá-la, e ela em flagrante, foi o que aconteceu, né? Então pegaram ela em flagrante, ela foi pego em adultério, quebrando o 7º mandamento de Deus, não adulterará, né? Então ela estava violando realmente uma lei de Deus. E lá em Deuteronômio 22, a partir do verso 23 ao 30, havia regras explícitas sobre o adultério. Só que uma questão interessante, a lei dizia que a noiva que fosse pega em adultério, ela era apedrejada de cara, né? Mas a casada não há uma restrição de como matar. É claro que a lei estava dizendo que tinha que matar, mas não estava dizendo que era por apedrejamento. Provavelmente aí eles, com certeza, depois, né, dessa compreensão de Deuteronômio, os mestres da lei começaram a fazer uma interpretação dessa parte, dizendo que tanto os adúlteros como os idólatras, né, eles deveriam ser também mortos por apedrejamento.
Então aí eles pegaram essa oportunidade para levar lá para ver o que o novo mestre, o Rabi, né, Jesus, tinha em relação a essa lei. E é claro que eles não tinham nenhuma intenção de ajudar essa mulher, pelo contrário, a lei veio para matar, né? E aí, é claro, eles levaram ela para ser morta por Jesus. As regras eram claras a respeito disso. Bom, então essa mulher também foi humilhada publicamente. Ela foi arrastada à força lá da tenda até a presença de Jesus. Jesus estava no templo, né? Então ela foi arrastada do jeito que ela estava, né? Provavelmente essa mulher estava despida ou parcialmente despida, porque veja bem, uma mulher que foi pega em ato de adultério e as pessoas que queriam ali, que pegaram ela à força para levar, não tiveram essa misericórdia de dizer, ó, mulher, se veste adequadamente, porque nós queremos te matar, então tem como a senhora se vestir. Não, pegaram de que estava ali, né? O máximo que talvez ela arrastou um pano, alguma coisa ali para se cobrir. Sei que ela foi levada ali para ser humilhada, né? Todos olhavam para ela com um olhar de condenação, né? Já ávidos para pegar uma pedra e matá-la, né? E é bem provável aí, amados, por isso que Jesus, quando ela chega, Jesus se inclina no chão e começa a escrever. Muitos tentam descobrir o que Jesus escreveu no chão, mas aí eu vejo apenas como isso, né? Onde todos estavam olhando para ela para acusar, Jesus olha para baixo. Porque você vê que isso no final do texto é corroborado pelo próprio Jesus, onde estão seus acusadores. Pois eu não te condeno. Então, Jesus, em um momento, lançou sobre ela um olhar de acusação. Ele lançou realmente uma palavra de justiça para ela, mas principalmente de misericórdia. Então Jesus olha para baixo, né, onde todos olhavam para ela, querendo fulminá-la com o olhar, né, aquele olhar de repreensão, né, de humilhação. Jesus não faz isso, não participa desse momento. Então o seu pecado era realmente um pecado para a morte, né? Essa mulher estava ali com a sua sentença declarada pela interpretação da lei. Ela deveria morrer, né? Então o final do dia dela era apenas um sepulcro frio. Porém, Jesus entrou na história dessa mulher e um pecado que veio para a morte, agora ela teve a oportunidade de se arrepender e ter vida, né? O verso 4 ao 7 diz assim: disseram Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Eles estavam usando ali essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então ali, amados, essa parte, aí, o ápice da história, né? Eles queriam uma oportunidade de humilhar Jesus, de pegar Jesus em falso, porque Jesus havia já ensinado para eles algumas questões, né, sobre os ensinamentos do rei, no Monte das Oliveiras, né, e o Sermão da Montanha, melhor. E aí Jesus agora ele está ali sendo questionado, né, por uma lei muito valorizada pelos judeus. Então Jesus estava ensinando no templo e o povo já estava bravo com ele, porque Jesus já tinha declarado que ele era a água da vida. Lembra que o capítulo 7, no final da festa do tabernáculo, ele se declara a água da vida, que ele tem a água da vida, né? Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então já queria matar Jesus por causa disso. Quem é esse filho do carpinteiro aí para achar que ele tem a água da vida, né? Então ali eles estavam querendo buscar um momento e tiveram ali na mulher adúltera uma oportunidade para poder pegar Jesus em falso, né? Porque Jesus poderia ali, dependendo da resposta, ficar mal com Roma, já vou explicar um porquê, e ficar mal com os judeus, né? Que estavam ali querendo a morte da mulher. Amém? Bom, vamos lá para a sinuca de bico que Jesus estava.
Bom, os judeus estavam sobre a ocupação de Roma, não podemos esquecer isso. Quem comandava tudo realmente era Roma. E toda sentença de morte deveria ser comunicada ao governo romano. Né? Eles que decretavam a sentença de morte. Você vê que Jesus, quando ele é para ser crucificado, ele é levado para Pôncio Pilatos, né? E Pôncio Pilatos lava as mãos, né? E o povo pede Barrabás, né? Então, o governo romano deveria ser ouvido, né? E eles sim decretavam a morte. Então, os romanos não viam com bons olhos aqueles que queriam praticar a sentença por eles mesmos, né? Então, se Jesus dissesse assim, olha, essa mulher realmente foi pegando terno, teria que cumprir a lei, e Jesus corroborasse, então ele ficaria mal com Roma, e Roma poderia ter uma oportunidade de prender Jesus. E Jesus não podia morrer antes da hora, né? Ele veio para ir para a cruz. E se ele falasse que não teria como matar a mulher e fosse tivesse ou absolvesse a mulher, preocupado com Roma, os judeus, peraí, esse homem aí está indo contra a lei de Moisés, está indo contra a lei, o sétimo mandamento, e a interpretação aí mais do que confirmada por todos os judeus em relação à morte de adúltera, né? Então Jesus, ele estava com o que fazer, né? Então aí a gente percebe que ali não estava apenas um homem, né? Talvez um homem não saísse dessa sinuca de bico, né? O que fazer? Mas ali Jesus é Deus, né, amados? Ele tem a resposta certa, a resposta contundente, a resposta que realmente cai ali no coração das pessoas. Aquele que nunca pecou, aquele que não tem pecado, né? Que atire a primeira pedra. Sem dúvida, uma das frases mais impactantes de Jesus. Bom, aí Jesus lança sobre eles a sua hipocrisia com essa fala, né? Porque, veja bem, a sentença da morte para aqueles que estavam ali era algo até prazeroso. E não havia nenhum entendimento em relação ao adúltero em si. Na verdade, havia uma penalidade de morte para aqueles que eram descobertos no seu adultério, né? Mas e aqueles que não eram descobertos? Os cautelosos. Essa mulher, no afã de pecar, ela esqueceu de fechar bem a porta da tenda lá e ela foi pega. E aí a lei se cumpre para aqueles que são relapsos em relação ao trancar da porta, né? Mas e aqueles que são cuidadosos, né, e não são pegos? Esses também não são pecadores? Então Jesus está dizendo assim, vocês são pecadores igual essa mulher. E a verdade, pela presciência divina, Jesus sabia o pecado de todos que estavam ali, poderia lançar até no rosto deles os pecados deles. Mas Jesus não faz, né? Jesus, pelo contrário, diz isso, aquele que não tem pecado. Avalie cada um de vocês que estão aqui, que está pronto a atirar a pedra na mulher, avaliam. Quem estiver aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. Quanto daquelas pessoas que estavam ali na multidão havia cometido talvez o mesmo pecado nessa festa das tendas e tiveram a preocupação de fechar um pouco mais a porta. Então, eu tenho certeza que esse foi o momento aí onde Jesus lança no rosto deles a sua hipocrisia, suas hipocrisias, né? Do verso 7 ao 11, temos uma conclusão bacana e interessante, né, do Cristo e a palavra aí, a frase de ouro de Jesus, verso 7. Então aí, visto que continuava interrogado, ele se levantou e lhe disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem de vocês está aí sem pecado? Ou seja, para você condenar alguém né, no pecado, você precisa estar isento de pecado. Vocês estão aptos para cumprir essa sentença? Essas as perguntas aí de Jesus, né, que estavam aí ligadas nessa frase. Então ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher, em pé, diante dela. Então Jesus pôs-se em pé novamente e disse, mulher, onde eles estão?
Ninguém te condenou? A mulher disse, não, Senhor, ninguém. E Jesus, eu também não te condeno, agora vá, abandone o seu pecado. Mas Jesus lança sobre essas pessoas as suas hipocrisias, e Jesus coloca claro que aqueles que não pecam sejam os primeiros a cumprir a sentença. Quem estava apto? Na verdade, o único apto ali para cumprir essa sentença era o próprio Jesus. E Jesus não o faz. Pelo contrário, Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Aquele que crer nele será salvo. Aquele que aceitar o seu perdão será salvo. Então Jesus vem à terra para nos dar a remissão dos pecados, não para lançar os nossos pecados em nossos rostos. Com isso, Jesus está dizendo para a gente viver a vida como a gente quer. Não, Jesus está dizendo que nós devemos ser transformados, né, pelo poder do Espírito e a partir de então viver uma nova vida. Então, falou da hipocrisia, né? Jesus já tinha dito em relação aos seus ensinamentos. Se você está muito preocupado com o cisco no olho do teu irmão, primeiro, meu querido, tira a trava que está no teu. Então a gente fica muito preocupado em procurar cisco no olho do outro e às vezes não percebe que tem uma grande trava no nosso próprio olho, né? Então Jesus deixa de ser hipócrita, né? Já Jesus tinha dito sobre a questão do julgamento, se você julgar, você será julgado, né? E aí Jesus diz, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com certeza não havia ninguém ali que não havia cometido pecado até nessa semana da festa das tendas aí. Esses que não foram pegos ou revelados, né? Mas muitos deles, né, com certeza havia cometido muitos pecados, até pior, quem sabe. Jesus sabia de todos, como eu disse, então Jesus não lança o pecado no rosto deles, pelo contrário, Jesus lança uma palavra para que eles pudessem refletir. Então Jesus trata com essa mulher, né? A forma que ele trata com essa mulher é interessante. Ele chama a mulher de mulher. Né? Lá no verso 10 ele diz, então Jesus pôs em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Então Jesus usa esse termo honroso. Essa palavra mulher não é a forma que a gente acredita, né? É um título honroso, assim como Jesus se refere à sua mãe. Ele chama a sua mãe de mulher, mas é um termo honroso para a cultura da época. Então Jesus trata aquela mulher com misericórdia, com carinho e com dureza, né? Com isso, Jesus não está dizendo para ela fazer o que ela quer, né? Pelo contrário, onde estão os seus acusadores? Ela diz, olha, não tem acusadores, todos foram embora, pô, eu também não te condeno. Então Jesus diz, vá e não peques mais, abandone a vida de pecado. Amém? Glória a Deus. Bom, irmão, não sei se você percebeu, essa aula não está sendo ao vivo, está sendo gravada. Eu estou fazendo isso porque eu vou estar fora no final do mês, vai ter uma sexta-feira que eu vou estar fora, eu queria fazer um teste hoje, gravando a aula um pouco antes e lançando aqui para você que está nos vendo aí no YouTube. Mas como vocês não fazem perguntas, né, queridos? Talvez alguns não vão sentir nem a diferença, mas se você quiser, deixa aí a sua pergunta que eu vou responder aí no ao vivo, tá? Aí no chat, ou manda no zap, que a gente pode responder para você, tá bom? Próxima sexta vai ser ao vivo, mas essa eu quis fazer o teste de gravar, né? Para que a gente pudesse aí ter compreender como é que seria. Lembrando que amanhã temos o nosso culto, né? Domingo. Amanhã não, né? Domingo. Amanhã é sábado. E espero você lá na igreja a partir das 7 horas. Vamos orar, pessoal? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de meus irmãos que nos acompanharam aqui nessa leitura do Evangelho de João, capítulo 8, e que todos nós possamos, Senhor, ter a consciência de que nós não somos nada sem o Senhor e que precisamos da Tua misericórdia para continuarmos em pé.
Aceitamos o perdão do Senhor para as nossas vidas e cremos que só através do teu perdão temos a condição plena de termos a salvação. Sem o seu perdão, o seu amor, nós não somos nada. Seríamos pulverizados pelas nossas condutas, porque em nós não há virtude, se o Senhor não nos der. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, pessoal. Abraço.